Vamos abrir a Bíblia em 1 João, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 até o final, no versículo 21. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, também ama aquele o que dele é nascido. Nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. Essas coisas escrevi a vocês, que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E essa vida é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte. E por esse não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por essa carta de João e pelo que o Senhor realizou e tem realizado no nosso meio, por intermédio da pregação do Evangelho, a pregação da sua palavra. Senhor, eu peço pela tua graça e pela misericórdia enquanto eu falo da tua palavra para a gente aqui nessa manhã. Eu peço que, apesar de mim, o Senhor possa comunicar aos nossos corações e mover nos nossos corações e nos conduzir a verdadeiro arrependimento genuíno, Senhor, que torna os nossos rostos para a sua presença, para a sua beleza. Senhor, faz a tua obra no nosso interior, nós somos completamente dependentes do Senhor. Remove os ídolos do nosso coração, para que só haja lugar para ti, só haja lugar para o Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Basicamente, nos primeiros 5 versículos aqui do capítulo 5, João ele está
recapitulando o que ele já falou. Na realidade, no capítulo 5, João está meio que fazendo... Ele repete coisas que ele já falou ao longo dos outros capítulos, dando ênfases diferentes, porque ele está encerrando a carta dele. Ele quer sumarizar o que ele falou ao longo de toda a carta. E a gente já viu que ao longo de toda a carta existem pontos principais nos quais João quer bater nessa tecla, porque ele está, primeiramente, combatendo uma heresia que estava se infiltrando no meio da igreja. E essa heresia tem a ver com a divindade de Jesus. Com essa dupla realidade que Jesus é 100% homem e Jesus é 100% Deus, que é conhecido como a kenosis, na verdade, a união hipostática, essa união da divindade plena e da humanidade plena na pessoa de Jesus. E isso é muito importante porque no capítulo 4, quando João começa a pregar, no capítulo que a gente viu na semana passada, ele começa falando do espírito dessa era. Ele fala depois, ele desenvolve o que ele começou a falar no capítulo 3, a respeito dos anticristos ou do espírito do anticristo. E quando ele fala do espírito dessa era, João, a palavra espírito ali pode ser, é equivalente, na verdade, a ensino. Por quê? Porque, eu falei isso lá na pregação em Londres, porque quando a gente pensa na forma como espíritos malignos, ou sei lá, o espírito dessa era atua para desvirtuar o crente, ou ele atua de forma geral, a gente pensa que o espírito dessa era atua simplesmente possuindo pessoas. Então ele possui a pessoa e de repente está lá, como que é seu nome? Não, ele fala o nome dele, né? Porque no capítulo 4 ele fala assim, como que vocês vão saber quais são os falsos espíritos, né? Ele fala que todo espírito que confessa que Jesus vem em carne é de Deus. E daí a gente já ouviu falar muito, a pessoa está endemoniada e fala assim, pergunta para ele se Jesus vem em carne. Daí, Jesus vem em carne? Ele, não consigo falar. Fala que Jesus é o Senhor. Não consigo. Basicamente, se a gente for ingênuo ao interpretar esse texto, a gente vai pensar que o capítulo 4 está falando assim, quer saber se alguém está endemoniado ou não? Ou se alguém é salvo ou não? Fala assim, Jesus veio em carne? Aí se essa pessoa falar, sim, ufa, ainda bem que você é salvo. Como se, por exemplo, lá em Romanos 10 está falando sobre, tem um texto que fala, todo aquele que confessar a Jesus com a boca, esse será salvo, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que bolar algum truque de marketing para fazer as pessoas confessar Jesus como Senhor, e automaticamente elas vão ser salvas, né, Marcelinho? Não é assim? Claro que não, gente. Porque no plano de Deus, nada acontece automaticamente. Nada acontece sem que afeições sejam cativadas. Nada acontece sem que Deus faça uma obra nos corações. Então o plano de Deus não são botões que são apertados e Deus vai apertando botões. O cara é salvo agora, esse botão está apertado, o botão da salvação, e agora está emperrado. É assim. Nada no plano de Deus acontece por um apertar de botão, por um toque de varinha mágica, ou por, sei lá, uma palavra mágica que você fale. A gente tem essa tendência a atribuir mágica às palavras. Por exemplo, quando a gente ora em nome de Jesus virou sim. Assim, cara, como que é? Cara, sei lá, qualquer coisa. Cara, você vai ganhar muito dinheiro, Moisés. Em nome de Jesus. Como assim? Não entendi. Porque em nome de Jesus, como eu falei aqui várias vezes já, não é uma palavrinha mágica, que quando você fala em nome de Jesus, Deus fala assim, falou, agora não tem o que fazer. Ô, gente, imagina quanto botafoguense não orou em nome de Jesus se o Botafogo ser campeão. E palmeirense que nem ora foi campeão. O que eu estou falando? Tá. Essa parada das palavras mágicas, né? Os padrinhos mágicos. Então, João está batendo nesse ponto. Esse combate ao espírito dessa era, ou a esses ensinos dessa era, que são conduzidos por esses espíritos, que eles chamam do espírito do anticristo, que já atua no mundo, que não é o anticristo que vai vir. O pessoal deve ter falado isso. Mas que são esses espíritos que atuam tentando disseminar essas mentiras
E Paulo vai falar em outra carta, quando ele está falando com Timóteo, ele vai chamar essas heresias de heresias dissimuladas, ou como se elas se infiltrassem no meio da comunidade, porque o ensino, gente, ele não tem, um ensino maligno, ele não tem só o objetivo dele não é que simplesmente ele coloque uma coisa cognitiva na sua cabeça, uma informação ruim na sua cabeça. Mas o objetivo dele é, ao fazer isso, alcançar e instilar, bióloga, o que a cobra faz com... Instila o veneno, não é? Destilado é outra coisa, Cristiano. Ela insere o veneno dela. Então, o objetivo não é só cativar a mente, mas inserir esse veneno no coração. Porque do coração procedem as fontes da vida. Então, o falso ensino não tem como objetivo cativar a sua mente simplesmente, mas ao cativar a sua mente, ele quer cativar a sua devoção e as suas afeições. Então, João está batendo nessa tecla, e João está falando que Deus é luz. O propósito da mensagem é que, através de tudo isso, comunhão seja gerada. Não só comunhão com Deus, mas a partir da comunhão trinitária, essa comunhão seja estendida aos irmãos. Que haja amor verdadeiro e comunhão verdadeira entre os irmãos. Então, basicamente, o que João quer é que nós possamos desfrutar da mesma intimidade que a própria Trindade vive. E ele vem sempre colocando esse contraponto, ou, na verdade, essas verdades complementares de que a minha profundidade de comunhão com Deus, ela é relacionada completamente, proporcionalmente ao meu relacionamento com os meus irmãos. Não tem como eu ser profundo com meus irmãos se eu não sou profundo com Deus. E a minha profundidade em Deus, ela não é tão profunda se eu não for profundo com aqueles que foram gerados por Deus. E é isso que ele puxa aqui nesse primeiro trecho do versículo 1 ao versículo 5. Que ele diz, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Pausa aqui. João, ele está sempre tentando responder perguntas práticas. Então, como eu posso saber, a pergunta que ele está respondendo, como eu posso saber que alguém é nascido de Deus? Como eu posso saber se eu sou nascido de Deus? João está respondendo, todo aquele que crê em Jesus, ou crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Ou seja, não existe um outro meio pelo qual eu possa nascer de novo. A gente já viu essa conversa. Nicodemos perguntou para Jesus, será que eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe? E nascer de novo? Uma mente bem literal de Nicodemos, né? Ou ele estava de brincadeira também. Mas nunca se sabe. Ele diz, não. Você precisa... Jesus ele vai ensinar que nós precisamos nascer da água e do Espírito. E a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Então, como é que eu sei que eu sou nascido de Deus? É pela fé em Jesus. Não é por algo que eu faço. O Evangelho não é algo que eu faço. O Evangelho é algo que eu recebo. Então, o que João está fazendo aqui no versículo 1 do capítulo 5 é respondendo essa pergunta, essa dúvida. Mas alguém pode pensar assim, cara, mas isso continua subjetivo? A pessoa pode falar que crê em Deus e não ser nascido de novo? Sim, porque o nosso papel não é sair por aí identificando aquele que é... Será que esse aqui é nascido de Deus? Esse aqui não é nascido de Deus? A maioria das perguntas das pessoas que vão falar sobre salvação e vão questionar a respeito das perspectivas teológicas a respeito de salvação, elas estão mais querendo saber quem é salvo, ou delimitar quem é salvo e quem não é, do que realmente querendo participar do plano de Deus para a salvação. Então é mais uma dúvida de observador, de alguém que está vendo assim e não está muito inserido, do que dúvida de viajante, alguém que colocou o pé na estrada para experimentar do plano de Deus. É mais alguém que está analisando o plano de Deus do que alguém que está experimentando o plano de Deus. Vocês estão entendendo isso? Então essa pergunta não é para a gente fazer isso. João está fazendo isso aqui porque se alguém não crê que Jesus é o Cristo, isso em algum momento vai ficar óbvio. Porque o Espírito não vai nos deixar enganados. A promessa que Jesus fez é que Ele nos guiaria em toda a verdade e nos ensinaria a respeito de todas as coisas.
Em outro trecho da Escritura, Paulo vai falar que nós devemos testar os espíritos. Esse teste é um teste que precisa passar pelo crivo das Escrituras. E, gente, não existe uma opção de nós não sermos profundos na Bíblia. Porque a gente vai ver isso mais para frente, tem uma frase que o Ale colocou aqui no esboço que é animal. Que ele fala que o parâmetro de Deus para a santidade ou para qualquer outra coisa não é imaginação. Não é como nós imaginamos que Deus é, ou como nós imaginamos que a palavra fala a respeito de quem Deus é. Não é imaginação, é obediência. E essa obediência é objetiva. Então, se nós pautamos a nossa obediência na forma como nós imaginamos quem Deus é, nós podemos estar adorando... Gente, pisei num celular aqui, desculpa. Achei que a Tiana ia vir me dar um soco. O que eu estava falando? Imaginação. Vocês estão comigo? Tá bom. Problema na cabeça, né? Agora eu fiquei aqui, perdi. Mas se eu Cara, por quê? Porque tinha o celular aqui. Se eu obedeço um Deus, ou se eu obedeço a Deus, a partir da forma que eu imagino que Ele é, eu posso estar obedecendo e adorando um Deus que foi feito à minha imagem. Eu forjei Ele, eu imaginei como Ele deve ser. Mas a gente não é chamado para imaginar como Deus gosta de ser adorado, ou imaginar como Ele gosta que as coisas aconteçam, ou imaginar como Ele é, porque isso já está claro nas Escrituras, isso já está claro na Bíblia. A gente não precisa ter esse trabalho de tentar imaginar como Deus é, porque Ele escolheu se revelar através da sua palavra. E mais do que isso, quando nós olhamos para a palavra e nós conhecemos a Jesus por intermédio da palavra, nós estamos vendo aquele que é a representação exata do ser de Deus. E mais do que ler e ouvir falar a respeito dele, através da comunhão, por intermédio da palavra e do próprio Espírito que é Deus, nós podemos ter comunhão com o Filho e com o Pai. Então, não é algo que eu ouço falar, que eu leio a respeito, essa fé em Jesus Cristo, aquele que crê que Jesus é o Cristo, não é simplesmente algo que eu ouço falar. É uma realidade que Deus opera em nós em poder. Vamos continuar. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. O que João está falando aqui é de um caráter familiar. Que não tem como eu amar o pai da família e odiar os filhos. Então não tem como eu declarar o meu amor por Deus, e aqui ele está falando em outras palavras que ele já falou nos outros capítulos, não tem como eu declarar o meu amor por Deus se na minha prática de vida eu demonstro ódio aos meus irmãos. Jesus ensina isso no Sermão do Monte. Jesus ele fala a respeito disso na oração do Pai Nosso. A gente orou um pedacinho do Pai Nosso aqui hoje. No louvor. Mas quando ele fala, perdoa os meus pecados assim, como que é? Como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ele não está colocando uma condição que eu só sou perdoado se eu perdoo. Mas, se eu fui perdoado, se o sangue de Jesus me lavou dos meus pecados, e eu ainda assim, eu creio nisso, eu confesso isso, mas ainda assim eu recuso perdão e eu recuso comunhão ao irmão que pede pelo meu perdão, que deseja pela comunhão, eu preciso questionar se eu realmente fui perdoado. Ou se eu fui perdoado por Deus, ou se eu só fui perdoado pela minha própria consciência. E João, ele responde outra pergunta no versículo 2, que é, nisso sabemos que amamos os filhos de Deus. A pergunta é, como eu posso saber que eu estou realmente demonstrando amor pelos meus irmãos? Porque a minha linguagem do amor é
presente. Mas eu sou pobre. Mas a sua linguagem do amor é para receber amor ou para dar amor? Porque para dar amor eu esqueci quais são as linguagens do amor. Atos de serviço. Eu gosto de receber todas as linguagens do amor. Especialmente presente. Tem tempo de presente. Atos de presente. Qual que é? Palavras de presente e afirmação. Eu não sei quais são minhas linguagens de amor. Eu sei que as que não são. Não, é muito difícil explicar isso para vocês. Depois a gente tem essa conversa. É porque toque é uma palavra relativa. Depois a gente conversa sobre isso. Porque a gente se pergunta, então como que eu posso saber que eu amo as pessoas mesmo? Será que a linguagem de amor que eu gosto de expressar é a linguagem de amor que a pessoa gosta de receber? Aí a gente tem que fazer um estudo de caso para amar os outros, assim, muito profundo. Por exemplo, a linguagem de amor da Cristina. É me ver e gritar muito e vir na minha direção e... Ela me viu hoje, ela parecia um guerreiro celta, vindo na minha direção e eu já fiz assim. E daí se a Cristina ficasse, nossa, o Ale é tão pobrezinho da cabeça, né? Será que eu expresso o meu amor? Será que ele vai receber o amor que eu estou expressando por ele do jeito que eu estou expressando? Isso fica muito, gente, daí é difícil ter comunhão. Porque a gente depende das nossas linguagens de amor. E o João está falando assim, como é que eu sei que eu amo, que eu de fato estou amando? Cadê? Onde que está isso? Os filhos de Deus. E ele responde, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Ou seja, amor verdadeiro pelos irmãos, a primeiro momento, não é amor em direção aos irmãos. Então, se nós desejamos realmente amar uns aos outros mais profundamente, nós vamos precisar, a primeiro momento, tirar os nossos olhos de nós mesmos. Porque o nosso amor um pelo outro não pode ser simplesmente um suprir da necessidade emocional do outro. Porque ao suprir a necessidade emocional do outro, você pode estar fazendo um rombo na sua própria. E daí a gente vira todo mundo insatisfeito, fazendo... Na verdade, sabe onde que isso vai conduzir? A uma mentalidade que o John Piper chama de ética do devedor. Que é, eu faço algo para você, tem muito mais coisa, mas eu faço algo para você e imediatamente eu estou esperando algo em troca. Por quê? Eu tirei das minhas próprias capacidades, eu exauri a mim mesmo para suprir algo para você, e eu preciso de algo de volta. Só que esse amor não é amor, porque esse amor é troca, é escambo, é comércio. Eu faço algo para você e você faz algo para mim. Gente, isso não é família. E família que é assim, é ruim. No capítulo 4, o João fala assim, assim, vou ter que ler, mas eu não vou achar também. Porque ele fala aqui, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. Acho que é no versículo 17. Assim como ele é, também nós somos nesse mundo. Ele está falando do tipo de amor com que Jesus amou. E o tipo de amor com que Jesus nos amou, não é um amor onde ele fez algo por nós esperando algo em troca. O tipo de amor com que Jesus nos amou foi um amor sacrificial. E olha só, agora beleza, a gente fala então, o amor que nós temos que ter uns pelos outros é um amor sacrificial. Eu preciso me sacrificar pelos meus irmãos. Só que se nós não amarmos primeiramente a Deus e guardarmos os seus mandamentos, se o nosso ato de amor não for primeiramente em relação ao Senhor, o nosso próprio sacrifício é incapaz de gerar qualquer redenção na vida do outro.
Porque não é o meu sangue que precisa escorrer para você, é o sangue de Cristo que precisa escorrer através de nós. Sem o sangue de Jesus, sem a redenção conquistada pelo sangue de Jesus, nós somos incapazes de lidar com os nossos próprios pecados e incapazes de lidar com os pecados dos outros. Como eu disse, eu não sei se eu falei isso aqui, eu já não sei o que eu falei, aonde eu falei, em que língua eu falei. Mas eu entendo o Ale agora no retiro, quando ele trocou a palavra. Como é que fala? Aware. Eu estava com essa lá. Estava falando. Falei assim, não, a gente precisa estar aware. O que eu estava falando? Que eu não estou aware, não. Eu estou meio perdido. O que eu falei agora? Não, antes disso eu falei... Imaginação, aí você me ferrou, mano. Não, você está... você está apresentando a criança aí. Vamos seguir, gente. Vamos continuar. Versículo 3. Que isso? Versículo 3. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Aí, fiz essa mesma cara que a Ana. Não são difíceis de guardar? Então por que o Senhor precisou encarnar, no caso? Não era porque a galera não conseguia guardar os seus mandamentos? Não era exatamente esse o ponto? O que João está querendo dizer? Que os mandamentos não são difíceis de guardar. E esse versículo 3, quando fala que o amor de Deus, esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, João tem em mente o que Jesus fala em João 14, 21. Vocês lembram? Que é... Eu nunca lembro como que é esse versículo. Se alguém lembrar... que é aqueles que guardam os meus mandamentos, estes são aqueles que me amam. E os que me amam serão amados pelo meu Pai. Eu também os amarei e me manifestarei a eles. Esse é o... Hã? Heloísa Rosa, eu não sou dessa geração. Só que ele fala, e os mandamentos não são difíceis de guardar. E ele continua no versículo 4. Por quê? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha só por que a gente estranha esse texto. Porque fala, os mandamentos de Deus não são difíceis de guardar. A gente fala assim, claro que é difícil. Por quê? Porque os nossos olhos vão diretamente para as nossas próprias capacidades. No Sermão do Monte, a mesma coisa, no capítulo 5, versículo 48, fala, olha gente, vou resumir, Jesus está falando, vou resumir aqui para vocês rapidinho e a gente continua, tá bom? E a vontade de Deus é essa, que sejais perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. E você fala, como é? Então é só isso? Então, para agradar a Deus, eu só tenho que ser perfeito como é perfeito o Pai que está no céu? Tá fácil, Rafa. Por que não falou antes? Por que não falou isso em Gênesis logo? A gente olha e fala assim, beleza, então fechou. Por quê? Porque os nossos olhos se voltam para as nossas próprias capacidades. Só que o que João está falando aqui porque isso acontece porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, não os nossos atos, não a nossa performance, não o quão bem a gente consegue obedecer, mas aquele a quem nós obedecemos. Fé é essa confiança e esse descanso no caráter e na obra de Deus. Versículo 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Versículo 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo, ele não veio somente com água, mas com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue.
e os três são unânimes num só propósito. Pausa aqui no versículo 8. Esses versículos aqui, eles têm diversas interpretações. Teólogos diferentes vão dar diferentes interpretações para ele. Inclusive, a gente tem uma coisa que a gente já falou muito aqui na igreja, que é a respeito do espírito da... como que é? A sequência? O espírito, a água e o sangue. Até mudou a sequência, porque eu lembro que era a reforma. Vocês lembram disso? Vocês nunca ouviram falar disso? Que tipo assim, a água representa o lavar de água pela palavra, então na reforma Deus fez uma obra de restauração através da água. Daí tem o Espírito, que foi em Azusa, quando o pentecostalismo nasceu, e o último avivamento vai ser um avivamento do sangue, que é um avivamento de martírio. Vocês nunca ouviram falar disso? Não tem jeito. Beleza, essa pode ser uma aplicação, mas não é isso que João está falando. A gente pode, talvez, aplicar desse jeito, porque o que João está falando aqui, ele não está falando a respeito de nós, ele está falando a respeito de Jesus. E a primeiro momento ele fala que ele não veio somente com água, mas com água e com sangue. E existe uma vertente, uma perspectiva, que vai entender que João, ele está novamente falando a respeito da divindade de Jesus. Porque os gregos criam que os deuses, ou os semideuses, eles tinham um tipo diferente de... eles não tinham sangue nas suas veias. Eles tinham um líquido lá diferente, que era típico de semideus e de Deus. E João está falando assim, ele não veio só com água, ele veio com sangue também. Jesus, ele é homem, e Jesus, ele é Deus. Ele está batendo sempre nessa tecla, ele é o Messias, ele é Deus, ele é homem. Por quê? Porque ele deseja tirar do coração dos irmãos que vão ler essa carta, essa disputa perniciosa dos ídolos, tentando cativar o coração, tentando afastar eles da divindade de Cristo e da natureza sacerdotal de Jesus, onde ele pode se identificar com a nossa humanidade, como Hebreus fala, porque ele foi tentado em todas as coisas, mas ao mesmo tempo ele não pecou em nenhuma delas. Então ele é um sacerdote perfeito. Se nós não tivermos essa identificação que só vem por causa do Evangelho, nós perdemos de vista a parte central do Evangelho de que nós não dependemos de nós mesmos. E a gente começa a tentar assumir uma postura sacerdotal sem estar coberto pelo sangue de Cristo. E a gente sabe o que acontece com o sacerdote que tenta entrar no Santo dos Santos sem estar devidamente purificado. Então, o Espírito é essa testificação do Espírito Santo através de sinais, prodígios e maravilhas no ministério de Jesus. Não era só uma demonstração de poder, mas era um cumprimento de profecias aguardadas. Todo judeu que estava esperando pelo Messias, eles sabiam que Isaías estava falando que sobre ele estaria o Espírito do Senhor. Então, o Espírito dá testemunho a respeito de quem Jesus é. A água dá testemunho a respeito de quem Jesus é, porque ele se deixou ser batizado por João Batista. Mesmo não precisando fazer isso, ele fala assim, para que se cumpram as Escrituras, me batiza, João. A água dá testemunho a respeito de quem ele é, e o sangue dá testemunho a respeito de quem ele é, porque ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue no madeiro. Então, a água está gritando, o Espírito está gritando e o sangue está gritando a respeito de quem é. E os três são unânimes num só propósito. O versículo 9 continua dizendo, se aceitamos o testemunho dos homens, se a gente consegue acreditar no que os homens falam, o testemunho de Deus é ainda maior. E este é o testemunho de Deus que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E que testemunho é esse, João? O testemunho, gente, é esse, que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essa vida eterna aqui, a gente sabe muito bem que não é simplesmente ter uma quantidade de dias infindáveis para viver.
Ou vida eterna não é viver para sempre, ou, sei lá, eternidade, como a gente vê nos filmes, tempo que não acaba mais. Eu tenho um e-bookzinho que eu quero transformar num livro algum dia, que eu conto a história de Títono. E basicamente Títono se apaixona lá por uma filha de Zeus, é da mitologia grega. Ele se apaixona por uma filha de Zeus, e daí ela pede para Zeus fazer Títono imortal, para que ele nunca mais morra. E daí Zeus, como um sádico que é, ele atende o pedido, só que o que ele faz? Títono vai viver para sempre, mas o corpo dele não vai deixar de envelhecer. Então, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, a bênção da vida eterna para Títono começa a ser uma maldição, porque agora ele está vivo para sempre dentro da prisão que é o seu próprio corpo. Zeus fala assim, é que você não especificou. Precisa de tudo nos mínimos detalhes. E se vida eterna fosse isso, não seria uma bênção, seria uma maldição? Se vida eterna fosse simplesmente viver para sempre, como a gente vê relatado nos filmes, seria uma maldição? Chegaria um momento onde a gente não teria mais sentido nas coisas. O tempo seria uma coisa que não faria mais sentido. A gente estaria preso dentro de uma realidade a qual a gente só quer que ela acabe. Só que a vida eterna não é isso. João 17,3 vai dizer que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é conhecimento experiencial daquele que nunca terá fim. E o dom da vida eterna é recebido pela fé. A fé não é a causa meritória da salvação, ou seja, a fé não me faz merecer ser salvo, mas é a causa instrumental, ou seja, pela graça nós somos salvos, mediante a fé. A gente não é salvo por causa da fé, mas por meio da fé. A fé é um instrumento de apropriação da vida eterna. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Romanos 5, versículo 1 e 2 vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Qual versículo que a gente está? 13, né? Essas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Ou seja, para que tenham essa garantia. A garantia da vida eterna é Jesus. Descansar na obra de Jesus. E essa é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. O Alê tem uma citação do livro dele, Fome por Deus, que eu quero ler aqui. A oração é ter comunhão com Deus, em pura e íntima conversa. Orando, aprendemos a nos relacionar com Deus como um amigo e também como um Senhor. Um homem que não sabe se calar diante da glória de Deus é um homem que nunca viveu um ambiente correto de oração. Da mesma maneira, alguém que não sabe dirigir suas palavras a Deus, achando que o Senhor está distante, nunca experimentou o rio perene da oração. A oração, portanto, não altera a soberania divina, mas é eleita por esse mesmo Deus soberano como um meio pelo qual nós possamos participar do seu agir. Quando aqui fala que se nós pedirmos de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve, e se Ele nos ouve, nós obtemos os pedidos que lhes temos feito, não é que tipo assim, um dia eu estava falando com alguém e a pessoa me falou assim, cara, um dia eu recebi uma oração de cura, e daí eu fui curado, mas depois eu vi que tinha voltado a situação que eu estava, eu fui no médico e tal, e eu entendi que eu pedi pela coisa errada. Na hora que eu recebi a oração, é como se eu tivesse usado as palavras erradas. Eu pedi pela coisa errada, sei lá, pelo órgão errado. É como se Deus tivesse assim, ó. Eu estou com dor na barriga.
Eu falo assim, Deus, recebo uma oração, cura o Alê da dor na barriga. Ele fala assim, não é na barriga o problema dele, no fígado. Enquanto não orar pelo fígado, ai meu eu. Como se Deus fosse sádico ao ponto de exigir as palavras estritamente corretas. A gente teria que fazer um curso para poder orar. Só que a gente já pode pular o curso e ler Romanos 8 e saber que ninguém sabe orar. O Espírito Santo intercede por vós com gemidos inexprimíveis, porque vocês não sabem como orar. Gente, eu não sei como orar. Sabe quem não sabe como orar também? O John Piper. Sabe quem também não sabe como orar? E não sabia como orar, já foi para Deus. O Billy Graham não sabia orar. Sabe quem também não sabia orar? O John Wesley não sabia orar. Sabe quem não sabia orar também? Abraão. Abraão não sabia orar. Davi não sabia orar. Ele escreveu algumas musiquinhas, mais ou menos. Não sei se já conhecem, Salmos, o nome do livro. Mas ele também não sabia orar, sabe por quê? Porque ninguém sabe como orar. Quem dirá usar as palavrinhas mágicas? Tem um negócio de palavrinha mágica, não tem? Eu estou sentindo que elas estão vindo aqui, ó, várias palavras mágicas. Se você não orar do jeito certo, principalmente no movimento de batalha espiritual, se você não flechar o principado na costela correta, não tem jeito. Se você não tacar a pedra e não pegar na têmpora dele, se pegar meio de lado assim, ele vai continuar agindo. Se você não usar a palavra correta, você não vai conseguir. Gente, não existe essa coisa de palavra correta. Não existe essa coisa de palavra mágica. Não existe essa coisa de, eu não sei como orar. Ninguém sabe como orar. Eu não sou bom com as palavras. Imita outra pessoa que você acha que ora bem e começa a imitar ela. Falei isso lá em Londres. Falei, não, mas é que eu fui... Gente, tem pessoas que vão orar e é difícil mesmo ouvir. Vou fazer certo. Porque talvez, quando aprendeu a orar, aprendeu alguns cacuetes. Assim, eu não sei imitar, mas tipo assim, Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, Senhor Jesus, eu te agradeço por esse elemento, Senhor Jesus, abençoa o culto de hoje, Senhor Jesus, guia os meus passos, Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Tipo assim, repete as mesmas coisas, e tá tudo bem, não existe tipo assim, não tem problema com isso. Uma coisa que você pode aprender é, cara, eu queria orar melhor. Então você vai orar junto com alguém. Você vai ouvir essa pessoa orando. Você vai ter mais calma para falar com Deus. Porque quando eu vou falar com algum dos meus amigos aqui, eu não falo assim, Giga, a bateria, Giga, é tocada com a baqueta, Giga. Então você pega, Giga, a baqueta, Giga, e bate, Giga, na bateria, Giga. Parece a língua do Giga, né? É a língua do P. Tipo assim, uma conversa, você pode relaxar. Você não precisa aplicar uma fórmula de oração para orar. Você não está tendo uma reunião de negócios. Você não está sentado. Você está orando, você está buscando ter comunhão com Deus. E isso pode ser aprendido com os irmãos. Se você acha que você ora ruim, isso, por mais ruim que você ore, Deus ouve a sua oração. Então o seu problema não é que se você ora ruim, Deus não vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Uma vez que o sangue de Jesus caiu sobre a sua cabeça, uma vez, como João está falando aqui, é que nós oramos de acordo com a vontade de Deus. O que é orar de acordo com a vontade de Deus? É orar debaixo do sangue de Jesus. Não usar as palavras corretas. Então o problema não é, se eu orar, eu oro ruim, Deus não vai me ouvir. Vai te ouvir. Até porque Ele sabe das palavras antes de sair da sua boca. Vocês acreditam que esse dia eu postei um vídeo sobre oração? E aí vem os caras comentar assim, não, mas Deus já sabe de tudo. Para que eu preciso pedir?
Cara, meu lado esquerdo do corpo cansa, assim, ó. Eu falei, mas Deus não conhece seus pecados? Por que ele fala para você confessar, então? Por que ele fala para você confessar? Ele já não viu? Ou ele fechou o olhinho na hora que você estava pecando? Não, ele viu, ele sabe. É o que o Ale escreveu aqui. A oração não altera a soberania divina. A minha oração não faz com que mude a natureza de Deus. É a forma que ele decretou de nós participarmos. Ele deseja essa comunhão. Ele deseja ouvir as nossas palavras, por mais fracas que elas sejam. Gente, oração forte não é oração que usa palavra difícil. Oração fraca, oração seca, oração ruim, tem o mesmo efeito de oração boa. Não é a força das nossas orações que definem se elas são atendidas ou não. É a graça de Deus que nos é dada por intermédio de Jesus Cristo. E o que ele está falando aqui é o que Tiago vai falar até em Tiago, no capítulo 5, versículo 16 e 17, que ele vai falar que ele está falando de Elias, fala que Elias era um homem fraco, mas as orações de Elias eram ouvidas. Gente, se Elias era um homem fraco, quem dirá eu? Eu nunca fiz fogo descer do céu, família. Ó, vou falar um negócio para vocês. Cuidado para vocês não escorregar nessa cadeira aí e dormir, hein? Que eu estou vendo os pescoços abaixando. Dormir meio-dia? Para mim é 3 da tarde? É 3 da tarde agora, família. Quase o horário de tomar chá com a rainha. Elias era um homem fraco e Tiago fala assim, e ele falou para não chover por 3 anos e meio e... Ele falou, chove, e depois de 3 anos e meio choveu. Elias era um homem fraco, eu nunca fiz fogo descer do céu, eu nunca matei gente com fogo, igual ele. Foi ele. Eu nunca falei para falar de chover, falei para parar de chover e parou de chover. Só uma vez, mas foi coisa, era garoa. E ele era fraco, você acredita? Eu sou o quê então, pelo amor de Deus? E as orações dele contava diante de Deus. Deus assinava embaixo das orações de Elias. Tiago vai falar que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode livrar pessoas da morte. Alguém me perguntou esses dias, foi o Marcelinho que foi lá em casa. Qual que é o papel da intercessão? Esse é o papel da intercessão. Esse é o papel da intercessão. Lembrar a igreja que orações contam diante de Deus. Lembrar a igreja que intercessão não é uma obra de alguém que é especial, escolhido. Lembrar a igreja que as nossas intercessões contam diante de Deus, mesmo que elas tenham 3 palavras. Deus me ajuda. Parabéns. Brincadeira. Onde a gente está? Aqui o negócio começa a ficar. Já estamos indo, tá? Vocês estão comigo? 16. Vamos lá. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Ponto. Vocês tiveram ceia nas casas essa semana, não tiveram? Quem ceiou nas casas? Levanta a mão. Responsabilidade, hein? Corpo e o sangue de Cristo. E a ceia é um ambiente muito propício para confissão de pecados. E lá, durante alguém está confessando seus pecados, geralmente o que a gente faz é, alguém vai lá orar por essa pessoa, declarar o amor de Jesus sobre ela, porque o sangue de Jesus propicia os pecados, purifica a pessoa dos seus pecados, lava dos pecados.
capacita a viver em novidade de vida. Então a gente ora. Só que João está falando exatamente isso aqui. Pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Ou seja, vai livrar esse irmão dos danos mortais do pecado. Quando a gente comete pecado, a gente não é livre das consequências que ele vai acarretar. Se um cara matou alguém, e ele fala assim, gente, matei alguém. Aí você vai lá e ora, beleza. Não, ele tem que ser preso. Ele cometeu um crime. Não é livre das consequências do pecado, mas do dano mortal que esse pecado pode gerar. Ou seja, desse afastamento de Deus. E João, ele começa a falar a respeito disso, ele fala o seguinte, há pecado, isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, e por esse não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. Pausa aqui, depois a gente entra na parte do maligno. Ele está falando de um tipo de pecado que leva à morte. A Igreja Católica vai fazer diferença entre pecados mortais e pecados veniais. Certo? Eu não creio que é exatamente isso aqui que João está querendo dizer. Eu concordo, por exemplo, com John Stott e com alguns outros teólogos que vão dizer que o que João está falando aqui é que esse pecado para a morte é uma atitude em direção a Deus de recusa de arrependimento. Eu não quero me arrepender. Basicamente o que Jesus vai chamar de blasfêmia contra o Espírito Santo. É uma vida intencional de pecado e de rebelião contra Deus. E João, ele está falando isso aqui com relação a esses mestres que estavam tentando dissuadir a igreja e colocar heresias no meio da igreja e contar mentiras a respeito de Jesus para a igreja. Ele está falando assim, eu não quero que vocês orem por eles. Tem um nível na eclesiologia de Paulo, na eclesiologia que a gente vê no Novo Testamento, um nível de pecado que as pessoas chegam, em que a comunidade precisa fazer algo chamado excomunhão. Ou seja, você não é mais um irmão. É o equivalente que acontecia no Antigo Testamento de alguém ser levado para fora do arraial e ser apedrejado até a morte. Só que o que Paulo vai falar, por exemplo, em Coríntios, que ele fala assim, olha, esse cara aí que está dormindo com a mulher do pai dele, ele tem que ser tirado da comunidade. Para quê? Qual é o objetivo disso? Não que ele se lasque para lá. Ou seja, ele não vai mais cear com a gente, ele não vai mais fazer parte dessa comunidade, ele não é mais um de nós. A exclusão é nesse sentido, não de que ninguém mais vai falar com ele. Ou seja, ele não é mais um irmão. Por quê? Para que de alguma forma ele alcance salvação. Mesmo que seja sofrendo na mão do diabo. Entrega ele para Satanás, para que pelo menos a alma dele se salve. João está falando disso aqui quando ele fala de pecado para a morte. Pessoas que objetivamente, principalmente depois de ter conhecido a verdade, se recusam a andar em obediência ao Evangelho. Se recusam a andar em comunhão com Deus. Elas claramente não querem Deus e claramente querem viver em rebeldia contra o Senhor. Para esses não existe sacrifício, não existe oração. João está falando assim, não orem para esse pecado que leva à morte. Que morte é essa? Morte eterna. João está fazendo um contraponto do que ele acabou de falar. Aqueles que têm Cristo, que têm o Filho de Deus, têm a vida eterna. Aqueles que não têm o Filho de Deus, têm morte eterna, condenação eterna, juízo eterno. João não está falando que nós não devamos orar pelas pessoas que não são salvas. Que você não deva orar pelas pessoas que não são salvas na sua família. Mas, uma vez, vou dar um exemplo para vocês extremo. Tinha um amigo meu que ele entrou numa pira que é a seguinte. Por que Deus não salva o diabo? Cara, eu já estava cansado de argumentar com ele. Porque parecia que eu estava argumentando com um pombo. Ele repetia a mesma coisa. E eu já estava querendo ir para a mão já. Sacanagem, brincadeira. Mas por que Deus... não, agora eu vou orar pela salvação do diabo, que daí no final não precisa ter essa guerra toda, essas coisas. Vou orar pela salvação do anticristo. Não precisa disso tudo, né?
Não, gente. João está tentando falar que nós devemos orar de acordo com a vontade de Deus. Ele está falando que não se deve orar pelas pessoas que objetivamente... Eu esqueci a palavra que fala, não é nem essa... Eu esqueci o português. Deliberadamente, isso. Deliberadamente vivem em pecado. E ele continua dizendo, porque todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Isso não quer dizer que a gente não vai mais pecar, mas o pecado é um acidente. Não é o nosso modo de vida. Aleluia. Aleluia. O pecado não é o nosso modo de vida. E nós não somos os nossos pecados. Os nossos pecados não caracterizam quem nós somos. O sangue de Jesus caracteriza quem nós somos. Nossos pecados não definem a nossa identidade. O sangue de Jesus define a nossa identidade. A presença do Espírito Santo define a nossa identidade. Então nós não somos coitados, pobrezinhos, lutando contra o poderoso pecado. Nós somos filhos em glória. Porque a minha luta não é trocando soco contra o pecado. É fugindo dele, porque eu estou indo em direção a Deus. Não é fugindo do pecado porque eu estou todo dia fugindo do pecado, não. Porque eu estou indo em direção a Deus e quanto mais eu corro para Ele, mais eu me esqueço de mim, mais eu esqueço do pecado, mais ele perde o brilho, mais ele perde o valor. Todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Esse jaz aqui, essa palavra jaz que João está usando, é que o mundo está descansando no maligno. É como se a cama dessa era fosse a cama de Satanás. É que é o estado natural desse mundo. Vocês estão entendendo? Esse jaz aqui é uma posição passiva. É tipo, jaz, ele está... como que usa jaz quando a pessoa morre, né? Aqui jaz fulano. Ou seja, ele está deitado, descansando. O mundo está descansado no sistema de Satanás. E aqui quando fala que o que é nascido de Deus, o maligno não pode. Se a gente fizer a coisa errada. Um dia eu estava numa pregação, eu era da Assembleia de Deus ainda, e foi um dos dias mais terríveis que eu fiquei com mais medo na minha vida. Porque não era simplesmente o pregador que revelava as coisas. Ele era especialista em Satanás, velho. De verdade, ele era especialista em diabo. E daí, eu lembro até hoje, porque eu peguei um toque disso na época. Que ele falou que uma criança comeu uma bala da macumba. E daí aconteceu não sei o quê, ficou doente, quase morreu, ele começou... E eram várias histórias assim. E daí toda vez antes de comer qualquer doce que as pessoas me davam, eu fazia assim. Ou seja, já não está comigo. Dá um jeito de purificar isso aqui. Eu não quero comer bala de entidade, não. Mas era por medo de que o maligno me tocasse. Nossa, esse cara contou tanta história e me marcou tanto que até hoje eu lembro. Eu lembro que no calor de Campo Grande, nessa semana e em várias outras que eu ficava com medo, eu me cobria para dormir. E não dormia, né? Porque virava uma sauna debaixo do negócio. Por quê? Você sabe que o cobertor protege do maligno, né? A gente tem os nossos cobertorzinhos que a gente acha que nos protege do diabo. Às vezes a gente acha que até o poder da nossa própria oração nos livra do diabo. Quando a gente vê o Pai Nosso, inclusive, Jesus fala assim, perdoa os pecados, como temos perdoado quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. A palavra mal ali é maligno. Nos livra do maligno, nos livra do diabo. Só que o Pai Nosso também não são palavrinhas mágicas. Mas é para aquele que eu estou orando, aquele a quem eu oro, não permite que o maligno nos toque.
E a gente vê isso na história de Jó, o diabo só pôde tocar Jó porque Deus deixou. E mesmo assim, a vitória de Jó não é que ele obteve o dobro depois, é porque ele conheceu Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados de acordo com o seu propósito. O maligno não toca os filhos. E, gente, o maligno não nos toca, essa frase, obviamente, não significa que a gente não vai enfrentar batalha espiritual. Eu não estou falando que batalha espiritual é uma coisa que não existe, mas a forma como nós lutamos ela não é flechando o principado e flechando a potestade. Não é falando contra os espíritos dessa era, é falando em direção a Deus. Batalha espiritual é feita por intermédio de sacerdócio. Cultivar e guardar um lugar diante da presença de Deus. E quanto mais eu vejo Deus, quanto mais eu conheço Deus, quanto mais eu sou cheio de Deus, mais batalha espiritual eu estou fazendo. Não tem a ver com dizer as palavras certas para a potestade certa. Não tem a ver com descobrir o nome do diabo, do demônio que infiltrou na pessoa. Tem a ver com cultivar um lugar sacerdotal diante da face de Cristo. Batalha espiritual é algo real, no entanto, nós não estamos brigando com as potestades do ar, com a nossa própria força, e sim, estamos confiantes e descansados no sacrifício de Cristo. E falar que o maligno não nos toca, e sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno, não é entregar o mundo. O mundo jaz no maligno, então não tem o que a gente fazer. Não tem um testemunho qual a gente possa dar. Ou não tem uma mazela qual a gente possa aliviar. Não, é justamente entender que o mundo jaz no maligno, que essa era jaz no maligno é que capacita a igreja a dar um testemunho da era vindoura. Quando o mundo já não mais estará descansado em Satanás, mas o mundo inteiro será coberto pela glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Nós vivemos esse tempo, ou melhor, nós proclamamos esse tempo em antecipação. Enquanto o mundo jaz no maligno, nós dizemos, vai chegar um dia onde onde essa era, onde essa sociedade não mais estará deitada em berço satânico, em berço tenebroso, de acordo com o espírito dessa era. Mas um dia os povos repousarão na segurança do Messias. Um dia os povos repousarão na realidade de que existe um homem sentado no trono, no monte Sião, e de que a injustiça não mais existe. E de que a pobreza não mais existe, de que a morte não mais existe, de que a corrupção não mais existe. Um dia, esse dia chegará. E esse homem é Jesus Cristo. Aquele no qual nós podemos começar a descansar hoje. O nosso descanso não é simplesmente uma autossatisfação, mas o nosso descanso é um testemunho para o mundo. Por que vocês descansam enquanto as coisas não estão bem? Porque nós sabemos que um dia elas vão ficar. E não é a gente que vai fazer isso, pela nossa própria força. O clamor por esse dia, pelo retorno de Jesus e pela restauração de todas as coisas, precisa ser acompanhado de uma paciência amorosa da parte de Deus, que aguarda a hora certa a fim de que o máximo de pessoas seja salvo. E para terminar, gente, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E João termina sua carta dizendo, filhinhos, tenham cuidado com os ídolos. Por que João termina sua carta com essa advertência? Imediatamente, a quem lia a carta, ele estava falando assim de ídolos. Vocês querem vir para cá? Ele estava falando assim de ídolos que as pessoas podiam ver, representados por ícones e tudo mais. Mas a gente não pode ser bobo de achar que idolatria, e atribuir idolatria, por exemplo, a adorar santo, ou venerar os santos, venerar os ícones da Igreja Católica. A gente fica pensando, idólatras são os católicos. E a gente taxa os católicos de idólatras quando nós cultivamos no nosso próprio coração ainda idolatria. Aos deuses desse século,
a forma de vida desse século. E a gente nutre anseios que não partiram do coração de Deus, mas partiram dos ídolos que nós mesmos colocamos nos nossos corações. Toda idolatria parte de um desconhecimento de quem Deus é verdadeiramente. F.F. Bruce diz que os ídolos são falsos conceitos a respeito de Deus. É aqui que o Ale diz, no esboço dele, que ele fala que Deus não é o que imaginamos. A nossa fé não começa em primeira instância em imaginação, mas em obediência. Portanto, se nos movemos mais em imaginação, imaginando quem Deus é, do que em obediência a quem Ele realmente é, não teremos adoração, mas sim idolatria. O Tozer, no livro dele, O Conhecimento do Santo, vai falar que a maioria dos problemas de igreja que a gente tem seriam resolvidos com o conhecimento de Deus. Deus deseja destronar os ídolos do nosso coração, revelando quem Ele realmente é. Talvez uma imagem distorcida que nós cultivamos a respeito de quem Jesus é. Talvez uma imagem distorcida que nós cultivamos a respeito de quem o Pai é. Uma imagem distorcida que nós cultivamos a respeito de quem é o Espírito. E nós começamos a cultivar uma imagem distorcida a respeito do caráter de Deus. E começamos a adorar e comparecer diante de um Deus que não é o Deus da Bíblia. Que não é o Deus que está sentado no trono, mas um Deus que eu criei no meu coração. E talvez esse Deus que eu criei no meu coração, Ele ama dinheiro. Talvez eu vou passar a minha vida perseguindo dinheiro, e se eu não conseguir o que eu imaginei que eu deveria conseguir, eu vou andar frustrado. Ou esse Deus que eu cultivei no meu coração é um Deus que ama reconhecimento. Ou é um Deus que me afunda em rejeição, e Ele é um Deus melancólico, que Ele só cultiva a minha melancolia, a minha sensação de rejeição, a minha sensação de que eu não sou apropriado. Só que, como eu orei aqui no começo, o desejo de Deus não é simplesmente... Quando eu imagino os ídolos do coração sendo retirados, eu lembro do avivamento do rei Josias. Quando ele começou a derrubar os postes ídolos em toda Israel. Quando ele começou a tirar os cultos que eram feitos embaixo de árvores. E os postes ídolos sendo derrubados no nosso coração. Mas mais do que isso, o Senhor deseja que não exista nem resquício dos tronos desses reis, desses outros deuses e desses falsos deuses no nosso coração. Eu imagino a purificação do Espírito vindo como água, e Ele gerando em nós e nos ensinando como é o poder expulsivo de uma nova afeição. As afeições de Deus borbulhando no nosso interior como água, e de repente expulsando as afeições que prendiam o nosso coração à pornografia. As afeições de Deus borbulhando como água dentro do nosso coração e expulsando as afeições que nós tínhamos com relação ao dinheiro e às riquezas. As afeições de Deus borbulhando como água do nosso interior e expulsando do nosso coração o sentimento de rejeição ao qual a gente idolatrava, a rejeição da qual a gente não quer ser livre, mas a gente quer ficar cultivando ela porque a gente acha que isso faz parte do nosso caráter. As afeições de Deus borbulhando no nosso coração e expulsando a orfandade, expulsando o medo de Deus, expulsando o medo de não ser amado e de não conseguir amar. Senhor, nós desejamos verdadeira comunhão. Nós desejamos profundidade em Ti e nos nossos irmãos. Senhor, nós queremos odiar o pecado como o Senhor odeia. Nós queremos andar na luz como o Senhor anda, o Senhor é a luz. Nos faça uma igreja que Te ama, Senhor. Nos faz uma igreja que desfruta dos poderes da era vindoura, sem ser inacessível às dores dessa era, desse tempo. Pai, nos batiza com o Espírito de Jesus. Nós queremos Te conhecer mais. Em nome de Jesus, pelos méritos de Jesus, nós oramos, Senhor. Destrona os ídolos do nosso coração. Destrona
Destrona os ídolos do meu coração, Senhor. Sonda o meu coração e vê se há nele algum caminho mau. E quando o Senhor encontrar os caminhos maus do meu coração, inunda ele com as suas águas. Lava os nossos corações da maldade. Lava os nossos corações do pecado. Senhor, nos deixa enojados do pecado. Nos faz odiar o pecado, Senhor, e não só o pecado sexual, porque esse não é o único pecado que existe, mas os pecados de base, a nossa idolatria, nós mesmos, Senhor, os ídolos de base que sustentam todos os nossos comportamentos pecaminosos em direção ao Senhor, em direção uns aos outros. Destrona o ídolo da indiferença do nosso coração, Senhor. Destrona o ídolo da indiferença do meu coração. Senhor, destrona os ídolos que eu nem mesmo sei dar nome, que eu ainda nem vi eles em atuação, mas eles atuam nas sombras. Lança luz, Senhor. Lança luz, Deus. Lança luz, Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos oferecer ao Senhor um louvor ao qual Ele possa responder. Deus ama responder as orações do seu povo. Deus ama responder os clamores do seu povo. E existe um clamor no interior de cada um de nós hoje aqui, por conhecer mais a Deus. Talvez nós não sabemos como. Talvez ainda haja muito medo e dúvida a respeito de andar na luz. Talvez nós nem saibamos dar nome objetivo aos ídolos do nosso coração. Mas as águas do Espírito alcançam onde nós não alcançamos. Os olhos de Deus veem aonde nós não vemos. A mão de Deus pode tocar